Boa noite, meus amigos! Sejam bem-vindos ao ITN desta segunda-feira. Olá, boa noite! Vamos começar a semana bem informado no ITN e hoje a gente mostra como foi o primeiro dia de provas do Enem aqui em Campina. Tava num nível bem balanceado, o conteúdo estava bom, estava ótimo, só que estava bem mais cansativo do que o normal. A repercussão de um caso estarrecedor e revoltante em São José da Mata. Câmeras de segurança flagraram um homem em uma moto arrastando uma cadelinha pelas ruas do distrito. É revoltante, é triste, é lamentável, porque isso aqui é um animal e o ser humano raciocina. Mas hoje está mais imbecil 10 vezes do que isso aqui. A gente mostra como foi o protesto em Cuité, que pediu justiça pela morte da professora Honorina. Quase 10 dias depois, após o corpo ser encontrado, ninguém foi responsabilizado pelo crime ainda. Acidente grave, motociclista morre após colisão com um caminhão na ladeira do Bosque. No Dia Mundial do Diabetes, você vai ver a importância da prevenção e do controle da doença. Começou hoje o cadastramento para trabalhar no Natal Iluminado 2022 de Campina Grande. E tem as vagas abertas neste início de semana no nosso quadro Vamos que Vamos. Ainda tem política, esporte e muito mais informação agora. Direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. Ontem, milhares de estudantes compareceram ao primeiro dia de provas do Enem 2022 em todo o Brasil. Aqui na Paraíba, mais de 125 mil candidatos estavam aptos a prestar o exame. A nossa equipe conferiu de perto como foi a movimentação nesse primeiro dia de provas aqui na Rainha da Borborema. Primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio e muita gente chegou cedo para não perder o exame. Aqui em Campina Grande, cerca de 15 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova. A Unifacisa recebeu a maioria destes candidatos e preparou uma recepção especial para aliviar um pouco da tensão deles antes do exame. Pouco antes dos portões fecharem, muita correria. Essas irmãs acabaram esquecendo o documento e foram impedidas de fazer a prova. Resultado, muito choro e muita gente para consolar. Neste primeiro dia de provas, os estudantes responderam a questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, que trouxe como tema desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Amanda, que fez a prova como treineira, avaliou como foi esse primeiro dia. Como treineira, eu acho que estava num nível bem balanceado. O conteúdo estava bom, estava ótimo, só que estava bem mais cansativo do que o normal. Não tinham gráficos, não tinham imagens, era só um texto, mas o nível em si estava bom. Já Ana Luísa, que também fez o Enem nesse domingo, contou que, apesar do nervosismo, ficou satisfeita com a prova. Eu achei muito bom, superou as expectativas que eu tinha, que eu estava muito nervosa, mesmo sendo como treineira, né, e eu já tinha feito no ano passado, então eu achei assim muito bom, assim, deu para fazer. No próximo domingo, os candidatos terão a missão de responder mais 90 questões, desta vez de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. E a gente conversou com um especialista que avaliou o tema da redação do Enem 2022. Vamos ver. Por incrível que pareça, não é um assunto difícil, porque a gente já tem trabalhado, por exemplo, questões associadas, por exemplo, a povos originários, que são diferentes de povos tradicionais, porque os povos tradicionais, eles representam, por exemplo, 26 povos, dentre os quais se incluem aí os indígenas, os quilombolas, né, as quebradoras de coco, babaçu, os extrativistas, e aí os ciganos, né? Então tem toda uma representação de pessoas, de grupos sociais que estão nesse contingente do qual o aluno poderia falar, poderia tecer sua redação. Dentro de uma questão importante, acho que era imprescindível o aluno falar a ausência de políticas públicas, por exemplo, para a alimentação desses grupos, criação de cisterna, representação na Câmara, representação na política. Isso é uma questão nevrálgica nesse tema. Então, os textos, né, para ajudar nesse desenvolvimento também estavam compatíveis para que o aluno pudesse desenvolver melhor a redação? Sobretudo se a gente pega o infográfico 2
que é o texto 2, ele dá um mapeamento desses povos. O texto 1, ele explica com muita especificidade sobre a contingência desses povos. Então, os textos motivadores definitivamente ajudavam, né? Coisa boa. Gostei da temática, viu, Felipe? Esse ano, muito bom. Exatamente. E como ele disse, já estava sendo discutido em sala de aula, isso é super importante. E até estava vendo uma avaliação hoje, Poli, de um especialista que dizia que é importante a gente hoje também pensar, ter esse contato com os povos tradicionais, como os indígenas, como também os ribeirinhos, para poder traçar estratégias para a gente se relacionar de uma forma melhor com a natureza. Exatamente. Isso tem muito a ver com uma tendência para o futuro, né? Isso, então, tem a ver com a nossa história também, né? Isso aí. E começa hoje, na Universidade Federal de Campina Grande, a 9ª edição do Encontro Brasileiro de Educomunicação, que está sendo realizado pela primeira vez no Nordeste brasileiro. Este ano, o evento aborda os direitos humanos e o meio ambiente. O evento vai abordar a temática dos direitos humanos e direitos da terra. Aqui comigo está Ismar de Oliveira, um dos idealizadores do evento e também pesquisador, professor, presidente, da Associação de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação. Professor, como é que está essa programação? A nossa programação de interrelacionar a educomunicação com os direitos humanos e os direitos da terra, ela foi construída a partir de consultas a grandes produtores, quer da mídia e quer também da comunicação social na base da sociedade, para nós analisarmos de que maneira podemos mobilizar, especialmente a infância e a juventude, para que todos se interessem pela luta pela terra, pela defesa da terra. E a pergunta que as crianças e os jovens começam a se fazer que mundo queremos para nós e como é que os adultos podem ajudar que esse mundo aconteça. São temáticas bem atuais, bem interessantes, para a sociedade. Como é que os pesquisadores, os profissionais e os interessados podem participar desse evento? Olha, a participação é muito fácil. Basta entrar no site da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais. Não é? A sigla é ABP-Educom, www.abpeducom.org.br. E ali cai diretamente nas informações que permitirão que as pessoas tenham acesso às atividades que serão públicas, que não serão apenas dos que se inscreveram, mas também dos que poderão ter acesso a diferentes fóruns, a diferentes debates que estarão disponíveis a partir do site. Muito obrigada pelas informações, viu? O 9º Encontro Brasileiro de Educomunicação é realizado pelo curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com a Associação Brasileira dos Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação, juntamente com o Instituto Palavra Aberta e Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Acontece até a próxima quarta-feira. Renata Fabrício para o ITN. Direitos humanos, direitos da terra, tema extremamente relacionado também com a redação do Enem, como a gente falou, e receber Ismar Soares, um dos maiores pesquisadores de comunicação do Brasil aqui na nossa terra, é muito privilégio, muito viu? Orgulho. Pessoal, e agora a gente volta a falar aqui no ITN do aumento preocupante no número de casos de Covid na Paraíba. Quando a gente pensa que a pandemia está indo embora, ela retorna aí com uma nova variante. Renata Fabrício tem os detalhes desses números no estado ao vivo. Renata, boa noite para você. Boa noite, Renata. Oi, Felipe. Oi, Poli. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, a Paraíba já vive uma explosão de novos casos da Covid-19, pelo menos em relação ao que a gente tinha de dados nas últimas semanas. Olha só, hoje, na Paraíba, são 40 pessoas internadas em unidades de referência públicas aqui do estado. 2 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas e hoje nós temos 1.016 casos confirmados em todo o estado. De todos esses casos, 4 são considerados graves. Agora, só para a gente entender um pouco do panorama de casos da Covid aqui no estado, há uma semana, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde dava para a gente o número de 80 casos confirmados e 10 pacientes internados. Ou seja, há uma semana a gente tinha 80 casos confirmados, hoje são 1.016. Após esse boletim, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou uma nota
informativa com orientações para isolamento e cuidados individuais dos públicos, né? Ou seja, reforçando aí as orientações de higiene, uso de máscara, higiene das mãos, uso de máscara, isolamento em caso de confirmado, né, para a Covid-19 e também da vacinação. A nota orienta sobre esses cuidados, principalmente em relação às duas novas sublinhagens do vírus, né, BQ1 e a BA531, né, que está em circulação em outros estados aqui do Brasil. Aqui na Paraíba, por exemplo, em relação à vacinação, de todo o público elegível para o primeiro reforço, que são as pessoas com mais de 12 anos, apenas 62% desse público está vacinado. Já em relação ao público elegível para o segundo reforço, que são as pessoas com mais de 30 anos, apenas 20% da população está vacinada. Eu tenho 30 anos, já estou com a minha quarta dose, né? E é legal que as pessoas procurem aí o postinho para tomar o seu reforço. Felipe Poli, volto com vocês. Perfeito, Renata. Obrigado pelas informações, Renata. É tempo de redobrar os cuidados, redobrar a atenção e redobrar a vacinação. Quem pode se vacinar, a gente se imunize o quanto antes, para a gente estar mais prevenido quanto a essa nova onda que está chegando, infelizmente, com força. Claro, essa é a Covid-19, né? Avança com muita rapidez e pega a gente de surpresa. Não é possível que a gente passe por isso sem ter consciência da importância da vacinação, de todos os cuidados, né? Para a gente passar por isso rapidamente. Isso aí. Vamos ao espaço de vocês por aqui, onde vocês trazem, enfim, todos os casos, tanto de iluminação pública, calçamento, outras reclamações, elogio que a gente gosta, sugestão de matéria, 98216-6238 é o nosso número e já tem interação chegando. Simbora para a tela do ITN, a gente começa com o Joeliton aqui de Campina Grande. Gostaria que a STTP fizesse algo no cruzamento da Almirante Barroso com a Otávio Amorim no Cruzeiro. Os ônibus estão formando grandes filas para a parada de ônibus e interrompem a passagem dos demais veículos na outra via. Tem vídeo, né, para a gente mostrar? O Joeliton registrou o cruzamento da Almirante Barroso com a Otávio Amorim. Bora ver aí. O vídeo ainda não está? Então pronto, a gente vai organizar esse vídeo para trazer no segundo bloco, que é do Joeliton. A gente traz novamente esse pedido dele no segundo bloco de hoje. Então vamos para a próxima. Ronaldo Garcia de Pocinhos gostaria de registrar as constantes faltas de água na cidade de Puxinanã. Fica o final de semana todo e só chega na terça. Olha aí a reclamação do Ronaldo. Atenção ao pessoal da Cagepa com relação à falta de água em Puxinanã. Problema antigo demais que a população de Puxinanã sofre com a falta d'água tão perto aqui de Campina Grande e o povo nesse tipo de racionamento. Então, mais um motivo para o povo que está aqui em Campina Grande valorizar, não desperdiçar a água, porque tem gente sofrendo bem pertinho da gente. Simbora para a nossa primeira pausa no ITN de hoje. A seguir, o que é destaque na política da Paraíba com Arimateia Souza e também o caso de um homem em uma moto arrastando uma cadelinha pelas ruas de São José da Mata. Absurdo. E você vai ver um motociclista que morreu em um acidente entre Pocinhos e também São José da Mata. E como foi o protesto pedindo justiça pela morte da professora Honorina em Cuité. A gente volta já. Vai entender esse mundo. O pessoal louco pra aprender outro idioma e na hora de falar, usa as mãos. Sabe por quê? Porque não dá pra aprender uma língua de verdade sem uma metodologia de verdade. Pergunte para o CCAA. Mais de 5 milhões de pessoas já passaram por lá e aprenderam a falar um segundo idioma pra nunca mais esquecer. Porque no CCAA, todo mundo aprende a falar com naturalidade. Como aprendeu a falar sua própria língua? E aí, vamos falar? CCAA. É assim que se fala. Aprenda de verdade em um ecossistema cheio de experiências incríveis, com os laboratórios mais modernos da América Latina, com o melhor hospital do Nordeste, que é uma grande extensão da sala de aula. Aprenda de verdade, fazendo parte da transformação de vidas e crescendo junto com elas, com uma metodologia que agrega conhecimentos científicos, pessoais e sociais. Aprenda de verdade, construindo um novo saber. vestibular.unifacisa.edu.br. Com mais de 30 anos de história, o Grupo Almeida se destaca como o maior distribuidor de materiais de construção do Norte e Nordeste. Com uma logística de excelência, a Almeida realiza vendas online através do e-commerce. Acesse www.almeidadistribuidor.com.br ou baixe o aplicativo Almeida Distribuidor e tenha acesso ao mix de produtos e ofertas especiais. Grupo Almeida. Inovação, credibilidade e profissionalismo.
6h34, estamos de volta com o seu ITN. Brigadão por começar mais uma semana junto com a gente. Valeu. Para ficar bem informado. E bora falar sobre política. Arimateia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Olá, boa noite para vocês, boa noite, telespectador. E a gente pode pensar aí que segunda-feira, véspera de feriado, não tem muita novidade na política, mas sempre tem o que a gente conversar por aqui. Pois é, o feriadão imprensado, mas sempre tem o que conversar na política. Bora falar sobre a duplicação da BR-230. Estão dizendo que pode faltar dinheiro para essa obra que a gente está esperando tanto? Pois é, pode faltar, não muito perto, mas já está no cenário essa falta de recursos. Eu explico melhor. Essa obra foi alavancada este ano, a duplicação de Campina Grande, a partir da cidade rumo ao sertão, a partir de uma mobilização de várias entidades lideradas pela Câmara de Vereadores e Federação das Indústrias. Foram conseguidos recursos da ordem de 40 milhões de reais para a largada dessa obra, recursos que são oriundos predominantemente de emendas ao Orçamento Geral da União por parte da bancada paraibana no Senado e na Câmara Federal. Esses recursos estão sendo liberados pelo governo federal, tanto é verdade que a obra está sendo tocada, a começar por um viaduto que já pode ser visto, aí as suas primeiras edificações rumo à cidade de Queimadas. Acontece que no planejamento para o orçamento do ano que vem, orçamento 2023, nenhum deputado, nenhum senador até agora colocou qualquer recurso para que essa obra tenha continuidade, para que quando esses 40 milhões se acabarem, meados do próximo ano, a obra não vire um elefante branco e seja paralisada. Para tentar sensibilizar os deputados federais e senadores, uma comissão de vereadores de Campina Grande viaja esta semana a Brasília para tentar ver se consegue, pelo menos, repetir dotações da ordem de 40 milhões de reais que assegure o fluxo dessa obra ao longo de todo o ano que vem. Lembrando, Paulo e Felipe, que no total essa duplicação Campina até a chamada Praça do Meio do Mundo é uma obra estimada em algo em torno de 400 milhões de reais. Pelo menos ela foi utilizada como promessa de campanha por muitos, né? A gente lembra bem disso. Ari, agora o PSB está se rebelando contra o encaminhamento da eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, é isso? É um problema incubado por o governador reeleito João Azevedo, que volta amanhã e reassume na quarta-feira o seu mandato. O que é que acontece? O governador, ao longo das negociações para a sua reeleição, notadamente no segundo turno, apalavrou para o Partido Republicanos que a legenda faria os 2 presidentes da Assembleia para os 2 biênios da próxima legislatura. Republicanos foi a legenda que mais elegeu deputados estaduais para a próxima legislatura, ou seja, 8 deputados. Acontece que o partido do governador, o PSB, começou através de 3 dos 6 deputados eleitos para a próxima legislatura a se mobilizar contra esse pacote fechado, digamos assim, em favor dos republicanos e querem, esses 3 deputados do PSB reeleitos, querem que o partido tenha pelo menos um biênio da próxima legislatura. Essa é a pauta que os deputados do PSB vão colocar na mesa do governador João Azevedo assim que ele voltar, assim que ele retomar plenamente as suas atividades ao longo desta semana. Ou seja, é uma nova queda de braço na base aliada, com o próprio partido do governador não aceitando que o Republicanos reine na presidência da Assembleia durante toda a legislatura, a começar dia 1º de fevereiro. E ainda sobre eleições, para fechar, um levantamento curioso que foi feito. Os políticos que disputaram a última eleição aqui no Brasil, em termos de Brasil, os que receberam as 50 maiores doações em todo o Brasil, a começar pelo presidente Bolsonaro, que foi o político que mais recebeu doações de pessoas físicas na eleição deste ano, mas os 50 mais aquinhoados com doações, desse total, 27 não conseguiram conquistar um mandato.
Olha só, dado importante, né? Faz a gente refletir em relação a campanhas eleitorais e tudo mais. Boa noite. Boa noite, Obrigado Ari. pelas informações, Obrigada. Ari. E agora, pessoal, a gente mostra um caso estarrecedor e revoltante, chocante mesmo, né, Felipe? Câmeras de segurança flagraram um homem em uma moto arrastando uma cadelinha pelas ruas de São José da Mata. Esse caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais. Apesar dos ferimentos, a cadelinha conseguiu sobreviver e as entidades de proteção aos animais estão lutando pela punição do agressor. Vamos ver a matéria. No distrito de São José da Mata, as cenas do cachorro sendo arrastado pelo motociclista causaram revolta na comunidade. Revoltante, né? Nós devemos cuidar da natureza, devemos cuidar do meio ambiente e a gente se deparar hoje em dia com a cena daquela, né? É revoltante, é muito triste o ser humano fazer aquilo. Ou seja, ele precisa ser punido. E, com certeza, ele deve ser punido. Chocou sim, com certeza. Eu mesmo quando vi o vídeo, não acreditei que tinha sido nessa parte da comunidade aqui no distrito de São José da Mata. Fiquei muito triste, né? Porque é uma judiação com o bichinho, né? Porque se não quisesse, adoasse para quem queria criar ele, né? Tomaria conta dele, mas o que ele fez foi muito errado, né? Dona Andelita, que tanto amor tem aos cães, diz estar chocada. É revoltante, é triste, é lamentável, é coisa que... Mas a gente espera muito mais que isso do ser humano. A gente espera muito mais que isso do ser humano, porque isso aqui é um animal. E o ser humano raciocina. Mas hoje está mais imbecil 10 vezes do que isso aqui. As imagens registradas por câmeras de segurança foram divulgadas nas redes sociais durante este fim de semana. No vídeo é possível ver o momento em que o homem pilotava uma moto e arrastava uma cadela amarrada ao veículo. Apesar da repercussão do caso, aqui na delegacia de São José da Mata não foi registrado o boletim de ocorrência. O acusado pela agressão foi identificado. É um idoso que poderá ser enquadrado na lei de maus tratos aos animais. Por isso, pegaram uma reclusão de 2 a 5 anos, além de pagar multa e perder a guarda do animal. O animal foi resgatado por uma ONG, onde está se recuperando. O superintendente regional da Polícia Civil designou um delegado em caráter especial para apurar o crime. E a punição para esse tipo de crueldade precisa ser mesmo rígida, para que sirva de exemplo para toda a sociedade. Então, caso você presencie cenas de maus tratos contra animais, você pode ir à delegacia de polícia mais próxima e efetuar a denúncia pessoalmente. Tem também o telefone da Central de Denúncias do IBAMA, 0800 61 80 80. E a gente vai seguir acompanhando esse caso, essa situação. A gente torce aí para que a cadelinha possa se recuperar e que esse homem aí possa ser responsabilizado realmente para ficar de exemplo. E a STTP divulgou hoje de manhã que o sistema de transporte coletivo urbano aqui de Campina Grande vai operar amanhã, feriado de 15 de novembro, com uma frota especial, no mesmo horário dos domingos, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Para mais informações sobre os horários do transporte coletivo, o usuário pode entrar em contato pelo telefone da STTP. Está aparecendo aqui embaixo, 3341 1517. Tanto por ligação como por mensagem pelo WhatsApp. E a gente fala agora sobre um motociclista que morreu após uma colisão com um caminhão na manhã de hoje em um trecho da BR-230 que é conhecido como Ladeira do Bosque, entre o distrito de São José da Mata e Pocinhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Com o impacto da colisão, o motociclista, um homem de 24 anos, morreu ainda no local. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos. O caminhão permaneceu tombado na via durante toda a manhã e foi retirado no início da tarde pela PRF, que liberou a pista. Um trecho super perigoso que requer muita atenção, que já é conhecido por muitos acidentes. Sim. E a gente sempre mostra aqui no ITN, como vários moradores até do distrito de São José da Mata já pediram. É preciso analisar a instalação de uma lombada, quem sabe, nesse local, porque é muito perigoso. E uma paraibana natural de Patos morreu num grave acidente de trânsito no último sábado no Espírito Santo. Daiana Souta, de 32 anos, estava em um carro com mais 2 pessoas quando bateu em um poste. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, que ficou completamente destruído. Daiana Souto morava no Espírito Santo há cerca de 10 anos, onde era proprietária de uma loja de roupas e acessórios.
E agora a gente volta a falar aqui do caso da professora Honorina de Oliveira Costa, que foi encontrada morta no dia 5 deste mês em um açude no município de Cuité, no Curimataú do estado. Uma manifestação aconteceu nesse fim de semana em Cuité para cobrar justiça pelo assassinato de Honorina. O protesto reuniu amigos, estudantes e moradores da cidade de Cuité, na Praça Cláudio Gervásio Furtado. O pedido é por justiça e uma investigação que responda à pergunta: quem matou Honorina? Pedimos que a justiça seja feita. Justiça por tia Honorina. Justiça já! Justiça! O corpo da professora Honorina Costa foi encontrado no sábado, dia 5 de novembro, em avançado estado de decomposição por um pescador no açude do Cais. Segundo a Polícia Civil, Honorina foi executada com um golpe de faca na região do abdômen. E para tentar esconder o corpo, o bandido, ou os bandidos, ainda não se sabe, amarraram braços e pernas da professora com pedras para que o corpo ficasse submerso no açude. Quase 10 dias depois, após o corpo ser encontrado, ninguém foi responsabilizado pelo crime ainda. Incansavelmente, a Polícia Civil, dia após dia, vem trabalhando para elucidar a morte da professora Honorina. Dezenas de oitivas já foram realizadas, declarantes, testemunhas ouvidos na delegacia. E ações de recognição visuográfica foram feitos pelos investigadores do Núcleo de Homicídios, justamente para traçar as rotas, os trajetos que foram realizados tanto pela vítima quanto pelos criminosos. Diante de tanta dor, revolta e tristeza, o pedido segue ecoando. Nós precisamos clamar por justiça. Esse crime que fizeram com a minha mãe não pode ficar impune. Ela era uma pessoa maravilhosa, incrível. Minha mãe. Tiraram de mim a minha mãe. Isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim de jeito nenhum. É preciso uma resposta para a família, para os amigos, toda a população de Cuité. E até a gente que está acompanhando fica nessa dúvida de realmente o que é que aconteceu para que uma pessoa de bem, como a gente mostrou aí dos relatos das pessoas, tivesse a vida tirada de uma forma tão cruel. A gente, claro, que vai seguir acompanhando essa situação, esse caso e trazendo todas as atualizações aqui no ITN. Bora aliviar agora um pouquinho, falar sobre esportes com ele, que é pura alegria. Leandro Mamute, boa noite. Mamute, bem-vindo. Boa noite, Poli, boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o ITN aqui. Daqui a pouquinho vai colar com a gente no IT Esporte também. Hoje tem muita coisa no nosso programa. A gente vai começar falando do projeto Viva Vôlei, uma grande parceria aqui da Prefeitura com a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei. Vamos trazer também uma entrevista exclusiva com o técnico César Guidetti. Tem Liga Sul-Americana no final do mês, tem compromisso no NBB essa semana. Você vai conferir com a gente. Terceira divisão do Campeonato Paraibano, contratações do Sertão, do 13, do Campinense e também alguns resultados do futebol amador. Tudo isso daqui a pouquinho para a galera conferir com a gente no IT Esporte. Bom demais. Bom. Quando você está feliz, você gosta de escutar que tipo de música? Quando eu estou feliz... Pagode, quer ver? Menos é mais. Ah, não disse? Sabia. Um trechinho de uma música que você gosta de Menos é Mais. Na segunda-feira pra gente começar Achou bem que a semana. eu ia sofrer, eu não sofri coisa nenhuma, só sofre de amor quem não pode tomar uma. Olha. Pra gente começar bem a semana, Leandro Mamute soltando a voz aqui. Convidando a tomar um, eu não sei não. Tchau, Mamute, até mais tarde, vai. Bora chamar a participação de vocês aqui no nosso ITN 982166238 para você mandar a sua mensagem. E a gente ficou devendo o vídeo que foi enviado pelo nosso telespectador, Joeliton, que ele falava sobre um problema aí na Almirante Barroso, porque os ônibus estão formando grandes filas para a parada de ônibus e interrompem a passagem dos demais veículos na outra via. Joeliton, deixa eu te agradecer, porque eu queria mostrar muito esse problema por aqui. Solta o vídeo aí, por favor, Mago. Para o pessoal de casa localizar, olha, gente, isso aí é na Almirante Barroso, exatamente ao lado da AIC, do call center que fica ali no bairro do Cruzeiro, Santa Cruz, e exatamente é esse problema que acontece. Na faixa da direita, os ônibus ficam estacionados,
a parada é bem para frente, os ônibus não precisariam estacionar. Isso aqui é o cruzamento, ó. Sim. Então, os ônibus para aí, todo mundo, ó, na hora que o sinal abre, fica essa confusão. Muito estreito mesmo. Eu acredito que a STTP já recebeu essa denúncia, porque eu tenho observado, eu passo nesse caminho para vir até a TV, então todos os dias, eu já observei que pelo menos 2 vezes por semana, a STTP está parando um carro bem na esquina do cruzamento para tentar impedir que os ônibus parem aí. Então, a gente pede mais atenção ainda da STTP para ver se consegue, nas empresas de ônibus, eu acho que para orientar os motoristas, que aí não é local de parar, eles podem até se dirigir mais para frente e também os passageiros irem mais para frente para evitar esse tipo de problema que pode causar um acidente. Questão também dos motoristas todos, né? Tá aí, feito o apelo. Vamos para uma pausa? Vamos para a pausa, não. Vamos para a interação. Ficamos tanto tempo aqui na interação do Joelton que... Olha aí, o Leonardo, também de Bodocongó, jornalismo da Redita, tá de parabéns, porque o jornal é o jornal que fala o que o povo quer ouvir. Na segunda-feira, hein? Recebeu uma mensagem dessa. Obrigada, muito obrigado, Leonardo. Obrigada. Carlos do Santa Rosa, fiquei muito triste com esse caso da cadelinha arrastada em São José da Mata. Como esse homem faz isso com um animal indefeso? Pois é, Carlos, é o que a gente fica se preocupando. É isso, pessoal. Nova pausa por aqui. Daqui a pouco você vai ver. No Dia Mundial da Diabetes, a gente lembra a importância de prevenir e controlar essa doença. E teve ação na Praça da Bandeira alusiva à data, viu? Teve início hoje também o cadastramento de comerciantes que desejam trabalhar no Natal Iluminado 2022. E a gente traz todas as oportunidades no nosso quadro. Vamos que vamos, não sai daí. ProSangue Diagnóstico é referência em tecnologia, pesquisa e exames laboratoriais. Com 12 unidades, sendo 2 24 horas, cuidamos da saúde dos campinenses com carinho, responsabilidade e atenção. Para tornar o cuidado ainda mais completo, dispomos de um centro médico além de uma equipe de médicos especialistas e drive-thru para coleta e recebimento de exames. ProSangue, há mais de 30 anos, somos especialistas em você. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Já estamos de volta com o ITN, todo mundo se perguntando sobre essa chuva toda no mês de novembro, atípica para esse período do ano, né? Fim de semana bem chuvoso aqui na Rainha da Borborema e amanhã, no decorrer do dia, a previsão é de sol e poucas nuvens na maioria das regiões do estado. No litoral, poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais. As altas temperaturas podem favorecer também a ocorrência de chuvas pontuais nas regiões do Sertão e Alto Sertão. Vamos ver agora como ficam as temperaturas amanhã? Amanhã o litoral fica com mínima de 24 e máxima de 32 graus. Brejo e Agreste, mínima de 21, máxima de 31. Cariri, Curimataú, mínima de 21, máxima de 34 graus. E o Sertão amanhã fica com mínima de 23 e máxima de 36 graus. Já Campina amanhã fica com mínima de 20 e máxima de 31 graus. E hoje, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. A intenção da data é lembrar a importância de se prevenir e controlar a doença através de uma alimentação adequada e da prática de atividades físicas. Na data dedicada à prevenção e combate ao diabetes, uma doença que cresce em todo o mundo, este laboratório realizou uma ação educativa focada na conscientização. A gente teve essa iniciativa de realizar promover esse evento hoje, justamente para que as pessoas elas se conscientizem e vejam o quão importante é você realmente se prevenir e tomar os cuidados adequados. Num pit stop, no centro de Campina Grande, quem passou pôde realizar o teste de glicemia gratuitamente. E ainda recebeu orientações de como se prevenir e evitar os fatores de risco. E para começar bem o dia, ainda tomou um café da manhã saudável. Eu sou portadora de ovário policístico
E eu sei que isso é um fator de risco para desenvolver diabetes. Diabetes é uma doença muito séria, pode levar a cegueira, amputação, problema nos rins. É preciso cuidar. É preciso. Estatísticas mostram que 40% das pessoas que têm diabetes não sabem. Conhecida por ser silenciosa, a doença tem se tornado um problema de saúde pública, com um crescimento significativo de casos em todo o mundo. Quando o paciente descobre que tem diabetes tipo 2, ele já o tem há pelo menos uma década. Então, existem populações de risco que, mesmo sem sintomas, devem ser rastreados para diabetes. São os obesos, pessoas acima de 45 anos devem fazer uma glicemia em jejum anualmente, pessoas hipertensas, pessoas que têm história de diabetes na família, essas pessoas devem ser rastreadas periodicamente para a doença. A doença tem relação direta com a obesidade, fator de risco que Dona Maria do Socorro, aos 62 anos de idade, procura combater diariamente. Dieta, fazer caminhada, e a gente aí tem que não exagerar em nada. E a alimentação? A alimentação tem que comer tudo normal, né? Tudo mais natural, né? E a questão do açúcar, como é que a senhora... Não, o açúcar não exagera em nada. É isso, Dona Socorro. E hoje, pela manhã, na Praça da Bandeira, aqui em Campina, alunos da Unifacisa e da UFCG também realizaram uma ação alusiva ao Dia Mundial da Diabetes. Diego Araújo é quem traz os detalhes. A ação social foi realizada durante toda a manhã aqui na Praça da Bandeira e contou com a participação de alunos do curso de Medicina da Unifacisa e da UFCG. Quem vai nos dar mais detalhes sobre como foi essa ação alusiva ao Dia Mundial do Diabetes é o Daniel Moura, que é da Sociedade Paraibana de Cardiologia. Daniel, primeiro, qual foi o intuito da Sociedade Paraibana ao realizar essa ação aqui na Praça da Bandeira? O objetivo é trazer mais informações para a população a respeito da diabetes, que é uma doença altamente prevalente, causa fator de risco para infarto, fator de risco para AVC e que, em geral, ela é subdiagnosticada, ou seja, o paciente demora para fazer o diagnóstico porque nem sempre apresenta sintomas. Em paralelo a isso, teve também o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, que também vai na mesma linha de conscientização da população a respeito das doenças cardíacas, principalmente as arritmias, que nem sempre os pacientes percebem que estão com sintomas dessas doenças. Diante do aumento na incidência do diabetes, hoje ela é considerada um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública que vem se agravando por aumento da obesidade, por aumento dos fatores que podem levar ao diabetes. É um problema cada vez mais comum e cada vez mais graves. Por quê? Porque a diabetes pode levar a infarto, pode levar a acidente vascular cerebral, ao famoso AVC, ao derrame. E Daniel, muito obrigado pelas informações. Por isso, Felipe Poli, a importância de se manter uma vida ativa, mais saudável, né? Uma alimentação mais balanceada. Eu volto com vocês aí no estúdio. E teve início hoje o cadastramento de comerciantes que desejam trabalhar no Natal Iluminado 2022. Devem ser credenciados cerca de 140 trabalhadores distribuídos nas categorias de lanches, parques de diversão, ambulantes, itinerantes, trailers, brinquedos importados e food truck. Gustavo Carneiro tem os detalhes para a gente. Cerca de 140 comerciantes poderão fazer o cadastro aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estou aqui com o João Canto, diretor administrativo e financeiro, vai trazer mais detalhes. Então, João, começando nessa segunda-feira, como é que vocês organizaram esse cronograma? Hoje, na segunda-feira, iniciaram as inscrições. Até o momento, 70% das vagas já foram preenchidas. É um número que a gente realmente estava esperando. A gente vai permanecer ainda aqui durante o resto do dia, né? E a gente organizou por setores. Hoje a gente cadastrou, por exemplo, brinquedos importados e trenzinhos. E durante a semana vocês podem acompanhar na nossa rede social, sede.cg, e a gente divulgou lá um cronograma de todos os setores que serão cadastrados durante a semana. Inicialmente a gente informando 140, mas esse número pode aumentar? Sim, depender da procura, depender da quantidade de vagas também remanescente dos dias, a gente pode remanejar para que todo o público seja atendido. Agora, com relação aos locais onde vão funcionar toda essa demanda, vocês já organizaram isso também? Sim, a gente esse ano vai ter uma extensão muito grande do Natal dentro do Parque da Criança e também todo o Largo do Açude Velho. Então, as pessoas estarão sublocadas entre essas duas possibilidades, Parque da Criança e Açude Velho. Agora, quem quiser fazer o cadastro,
quais são a documentação necessária? RG, CPF, foto do seu comércio, tá? Comprovante de residência, documentação básica para poder a gente manter um cadastro aqui ativo. Então vamos só lembrar os horários e como o pessoal fazer para vir aqui procurar vocês. A gente está localizado aqui na rua Elias Asfora, 67, certo? A gente está atendendo todos os dias de 8 a 1 da tarde, tá? Caso chegue alguém aqui fora do horário, vai ter sempre também aqui uma pessoa para atender e explicar melhor o que fazer. Tempinho acabando, mas já tempo ainda de ver as vagas oferecidas no Cine Municipal de Campina Grande. Bora colocar aqui na tela, Mago. 58 vagas, tem a oportunidade para servente de obras, vendedor pracista, vendedor interno e também para pedreiro. O Cine Municipal de Campina Grande fica ali às margens do Açude Novo, pertinho do Terminal de Integração. Vamos ver as novidades do Cine Estadual agora aqui na tela para você. 144 vagas, tem vendedor interno, manicure, cozinheiro de restaurante, atendente de lanchonete também. Essas vagas que a gente selecionou e fica na Avenida Severino Cruz, às margens do Açude Velho, na Casa da Cidadania. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um abraço para você, até amanhã, viu? Tchau, gente. Tamo junto. ITN, Apoio Cultural, CCAA, Inglês e Espanhol para todos, matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos.